Olá, ouvinte do podcast Amplum Biogás. Aqui quem fala é Vanice Nakano, cofundadora e sócia da Amplum Biogás, juntamente com Leidiane Mariani, que também é a host do nosso podcast. Para quem chegou agora, deixa eu te contar que a Amplum Biogás é uma empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. Você pode conhecer mais sobre o nosso trabalho em www.amplumbiogas.com.br e também nas redes sociais. É só buscar por @AmplumBiogás. Este podcast foi criado para dialogarmos e aprendermos mais com o setor de biogás e biometano. Por isso, a cada novo episódio, você conhece profissionais incríveis que compartilham seu conhecimento, sua experiência e a sua visão sobre esse mercado com tanto potencial para o desenvolvimento sustentável. Recados importantes. Está nos ouvindo pelo YouTube? Deixe o seu like no vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Está no Spotify? Então classifique a gente com 5 estrelinhas e siga o nosso perfil. Tudo isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas e avisa você quando novos episódios forem lançados. Mais um último pedido. Gostou do podcast? Então recomende esse episódio para outras pessoas que vão se interessar. Uma boa indicação é sempre bem-vinda. Então, vamos começar. No episódio de hoje, trataremos de resíduos sólidos e economia circular e como o biogás se encaixa nessa temática. Nós admiramos demais o trabalho dessa nossa convidada de hoje. Ela é geógrafa e mestre em ciências, ambas as formações pela USP. Possui 15 anos de experiência em gestão de resíduos sólidos urbanos, visando a prevenção à poluição de recursos hídricos e promoção de sistemas circulares com engajamento social. É atualmente gerente de resíduos e circularidade do Pacto Global da ONU no Brasil. Bom, eu já tive a honra de trabalhar com essa profissional, ainda que por um curtinho período de tempo. Aprendi muito com a convivência e tenho certeza que o nosso ouvinte também vai gostar muito de ouvir. Gabriela Otero, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Vanice, eu que agradeço, um prazer também aqui com a Lidiane. Tô super ansiosa para a gente bater esse papo, vamos lá. Vamos lá, obrigadão. Gabriela, antes de partirmos para o mundo dos resíduos, conte-nos mais quem é você além do mundo profissional, né? Você é de Santos, que a gente sabe, não sei se é nascida lá, né? Mas gostaria também de saber se você quiser compartilhar com a gente algum hobby, alguma curiosidade, enfim, compartilhar conosco alguma coisa além, né, do seu mundo profissional. Vamos lá. Sim, nasci em Santos, moro em Santos, tive algumas saídas para fora, para formação, para trabalhar, mas voltei. Bom, a minha trajetória, até pessoal, ela se mistura muito com o que eu trabalho, eu tenho esse privilégio de escolher trabalhar com o que eu amo. A militância vem desde pré-adolescente, aquela criança que já veio com o chip, né, da coleta seletiva. Olha, eu tô falando de 90 e tô me entregando aqui na idade, mas já desde década de 90, começo da década de 90, eu já vinha com essa ideia dentro de casa e depois com a família, de separar o resíduo, enfim, de consumir menos, de proteger os animais. Isso me ajudou muito na adolescência. Eu canalizei muita energia em ONGs que eu participei, acabei fundando, trabalhando bastante a cena de ativismo e protagonismo juvenil também. Gostava muito desse tema, gosto ainda. E depois já entrei na faculdade com 17 anos, escolhi a geografia por uma fala inspiradora do querido e admirado Aziz Absaber, um geógrafo referência mundial. Tive o privilégio de assistir uma palestra dele, adolescente, fiquei com isso na cabeça e fiz geografia. Depois já parti para o mestrado e fui trabalhando, né? Sempre trabalhando na temática, não cheguei a trabalhar em outras áreas, então sempre com consultoria, com projetos. E em paralelo, bom, além de amar animais, a doida dos cachorros, apesar de eu não ter em casa, eu consigo ter aí um certo equilíbrio. Ajudo muitas ONGs, estou sempre muito envolvida. Eu também gosto muito de esportes, adoro Legal. nadar, minha relação com o mar é muito forte, então nas horas vagas eu dou uma escapadinha para a praia, dos privilégios de morar em Santos Olha ainda, né? só que maravilha. E você nada em mar aberto, então? A nado, adoro Gosta nadar das, em mar aberto. gosta das travessias?
Gosto, fiz já algumas. Agora eu não estou fazendo muito, mas já fiz bastante e sempre que posso, a família vai para a praia, eu já levo óculos, a touca. Falo, gente, daqui a meia hora eu volto. Aí eu vou Ô, dar uma nadada delícia. e volto. Ô, delícia. Muito bom, Gabriela. Sou do teu time também. Gosto de nadar em mar aberto. Não tenho tanta experiência, preciso aprender mais, mas já participei de algumas Delícia. travessias e gosto bastante. Vamos lá, vamos combinar alguma vez. Vamos. Dando continuidade, Gabriela, como você falou, né, mistura-se bastante a tua vida pessoal com a sua vida profissional. Mas eu conheço, né, o quanto a tua trajetória profissional é de se admirar. E eu quero que você compartilhe também com o nosso ouvinte, mais em detalhes, né? Eu li ali muito rapidamente a sua mini bio, mas a gente sabe que dá para aprofundar muito mais. Então, compartilha aí com a gente como que você chegou até o Pacto Global da ONU no Brasil. Vamos lá, em síntese. São poucos anos, né? Bom, eu comecei, né? Então, como eu comentei, essa militância de olhar bastante resíduo de casa, dos parentes, a chata. Na faculdade, tanto o TCC quanto a dissertação de mestrado foram um olhar sobre gestão de resíduos e engajamento, nos campi da USP. Eu me debrucei bastante para a questão de resíduos, consumo de água e energia. Por essa trajetória, eu fui chamada pela Agência Espanhola de Cooperação e Desenvolvimento para dar uma consultoria de 2 anos, também para a Universidade Autônoma de Madrid, fazendo essa comparação, essa colaboração entre a universidade de lá e a própria USP. E por isso eu acabei morando fora, dei assistência por lá, retornei. Fui para a consultoria ambiental para olhar principalmente os planos de gerenciamento. Então, assim, nessa trajetória eu fui do urbano para os campi universitário, depois para o ambiente fechado, corporativo, olhar esses planos de gestão integrada. E aí, depois da consultoria, eu entrei na ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, que infelizmente esse ano foi encerrada. Em julho, passou a ser uma outra organização, houve uma fusão. E na ABRELP eu passei quase 10 anos. E aí a ABRELP foi uma tremenda escola, né? Escola, faculdade, doutorado, PhD e tudo mais. PhD, tudo. Foi uma imersão completa no mundo dos resíduos, mas não só disso. E eu acho que também isso me levou ao pacto no final. A gente conseguia transversalizar muito a questão de resíduos com a economia, com inclusão social e com proteção de ecossistemas. E aí chega o ponto do oceano, o encontro com o oceano e o combate ao lixo no mar que entra via terrestre. Eu liderei um projeto por 4 anos, o Lixo Fora d'Água, né? Concebi junto com a equipe e liderei. E isso nos permitiu relacionamentos internacionais, comparar Brasil com outros países, criar casos referência hoje no mundo. E por essa trajetória, o Pacto, que já tinha um projeto chamado Blue Keepers, me convidou para coordenar esse projeto e também trazer a amplitude que ele precisava para crescer e também se tornar uma referência. Então, foi basicamente tudo isso. Muito bem, muito legal. Pessoal, eu convido vocês a seguirem a Gabriela Otero lá no LinkedIn, em que a gente pode acompanhar mais de perto aí toda essa jornada dela e sempre ficar atualizado com todas as ações que ela está envolvida. E, Gabriela, obrigada, né, por compartilhar conosco. E para contextualizar o início aí da nossa conversa, eu extraí um trechinho do seu artigo, ainda quando você era, pelo que eu pude entender, ainda estava, né, envolvida 100% no projeto Blue Keepers, um artigo seu lá do Valor Econômico de junho desse ano. E aí, pessoal, o link da reportagem vai ficar na descrição aqui do podcast para vocês também darem uma olhada lá. Gabriela, lá você menciona, né, a estimativa de geração de 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos, dados do Banco Mundial de 2016, e um potencial de duplicação dessa massa até 2050, se nada for feito, ou seja, se a gente continuar com essa economia e gestão de materiais de forma, né, nesse caminho linear. Ou seja, se nada for feito, podemos chegar aí até 2050 a 4 bilhões de toneladas de resíduos sólidos.
Sendo assim, é bem importante que você explique para o nosso ouvinte o básico, né? Vamos começar do básico. O que é a economia circular? E também como que a gestão de resíduos pode, ou até melhor, deve ser inserida nesse contexto. A economia circular, ela é muito mais do que só gestão de resíduos, mas a gente usa essa narrativa porque ela é a que mais aproxima o cotidiano das pessoas desse conceito, desse horizonte que a gente quer atingir. Economia circular é basicamente você não ter residual, você não ter sobras no sistema que criem problemas, basicamente, para todos os processos produtivos, para todas as sociedades e sistemas sociais e políticos. Vamos tentar aterrizar. Eu gosto muito da definição, é a que eu uso como referência da Fundação Ellen MacArthur. Ela consegue dividir a economia circular em três pilares, em três entendimentos. Você tem um primeiro entendimento que é desde o desenho do produto, porque a nossa sociedade é uma sociedade de consumo, produtos e Exato. serviços, você já planeja de uma forma que isso não vai gerar um residual. Então, eu penso numa embalagem, de que forma eu otimizo essa embalagem, o molde da embalagem, para que não sobre rebarba, ou que uma vez consumido, ele retorne para o processo produtivo. Então, eu tento pensar o máximo possível em não ter residual e consumir menos recursos para essa produção. O segundo pilar é, ok, não consegui evitar, tive um residual. De que forma o meu residual, o meu material, ele pode servir para dar escala para outros processos produtivos e econômicos. Então, o quanto a gente conseguir desenhar um alimento, um produto que possa ser valorizado, que possa ser desmontado, reaproveitado, inserido em outro processo produtivo, ou que ele tenha uma vida longa o suficiente para compensar a sua produção, é a escadinha, né? Então eu gerei esse material vai precisar ser aproveitado. Então ele tem que ser valorizado. E o terceiro pilar, que talvez tivesse que ser o primeiro, mas é o último da lista, que é trabalhar com sistemas naturais, regeneração de sistemas naturais. Então, se eu posso ter um fornecedor, uma produção que valorize e proteja um ecossistema como parte do meu negócio, então esse é o caminho preferencial. Por exemplo, se a gente tem um cultivo de um produto de agricultura, de que forma isso é feito com respeito a conhecimentos tradicionais, de que forma eu remunero bem esses produtores, uso menos agrotóxicos, insumos artificiais possível, respeitando a recuperação desse ecossistema para que eu sempre tenha esse fornecimento. Então, também é olhar para o que aparentemente está fora do seu processo, que é o abastecimento contínuo, que na verdade deveria permear todo o plano de negócio, né? Eu tenho que assegurar o meu fornecimento de matéria-prima. Só que hoje, com tantas opções de fornecedores, eu vou sempre no mais barato, eu vou no que tiver mais acessível e mais rápido. Só que isso significa que eu não vou respeitar uma série de premissas de recuperação natural, de respeito de gênero e raça, de salário digno. Então, assim, acaba tocando em assuntos que a gente mal fala sobre, porque a gente olha a materialidade do resíduo, mas pensa na trajetória desse fornecimento, para você ver que vai ter uma série de questões sociais, inclusive de transparência, que fazem parte completamente da economia circular. Então, resumindo, esses três pilares, eles dão o tom numa transição que não precisa ser imediata, porque tudo que é imediato, a gente sabe que vai dar algum problema no futuro próximo, que seja uma transição consistente, mais do que rápida. É consistente para uma circularidade. Perfeito, ou seja, ela vai muito além, aquilo que você falou, muito além de pensar só no resíduo, ela é muito mais ampla, e que a gente tem que olhar ela, essa transição, que seja uma transição muito estruturada, para que ela se sustente, né? E não seja somente uma onda
que não consiga se manter no topo e rapidamente seja né, caia na desistência, né, de se manter isso. Exato, e que Tá. não seja não vou chamar de ônus, mas que não seja só liderado por um setor. A gente sempre olha para o processo, para o setor empresarial, privado, produtivo. É o que tem a maior capacidade de resposta, de investimento, isso com certeza. Mas se a gente não criar um ambiente jurídico com uma política pública, e aí traz a esfera Uhum. governamental, se a gente não mudar a forma de pensamento do consumidor para Exato. escolher o produto, para gerar um movimento de mercado que vai gerar uma política pública. Então pensa como tudo está interconectado e nós precisamos ter uma linguagem que fale para todo mundo, mas que também indique o caminho que cada um tem que seguir para construir essa circularidade. Perfeito, muito legal. Ou seja, a responsabilidade é compartilhada, Sim, né, de exato. maneira perfeita, muito legal. Eu já emendando para a próxima pergunta, Gabriela, que eu acho que encaixa bem, acho que é importante você explicar para o ouvinte o que é o Pacto Global da ONU, né, o seu objetivo, por que que ele foi criado, as ações, e também explicar a sua atuação como gerente de resíduos e circularidade. Vamos lá. Super importante essa pergunta, porque poucas pessoas sabem o que é o É. Pacto Global. Bom, ele foi criado em 2000. Ele é uma iniciativa diretamente ligada ao secretário-geral da ONU. Na época foi o Kofi Annan, atualmente é o Antônio Guterres. Então, é uma iniciativa ligada a esse cargo do secretário-geral, como um chamado para que as empresas possam ter um ambiente que as oriente a incorporar nas suas estratégias, nos seus modelos de negócios, o desenvolvimento sustentável. E agora, né, mais recentemente, desde 2015, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se a gente olha para eles, para os 17, a gente tem ali mais ou menos 169 metas, variando de número para cada ODS. Os ODS têm alguns que são muito um chamado para o setor público, e tem outros, eu diria a maioria, tem um protagonismo do setor corporativo, seja por um investimento, seja pela expertise, seja pelo tempo de resposta mais rápido e orientação de mercado. Então, era muito óbvio pensar que ter um braço da ONU, ter uma frente da ONU para o setor empresarial, vai acelerar esse horizonte que vai até 2030. Então, o Pacto Global, que a gente chama Global Global, ele foi criado em 2000 e tem esse mandato. Sentindo que ele precisava capilarizar, foram estimuladas a criação de redes locais. A do Brasil ela foi criada 3 anos depois, em 2003, então está completando 20 anos. A Rede Brasil é a segunda maior do mundo, temos outras 65 redes locais, e a do Brasil tem mais de 2.000 participantes empresariais e também não empresariais. Isso quase é uma particularidade do Brasil, Ah, não porque necessariamente precisa ser, ok, empresarial. empresa. Assim, o preferencial, o nosso público, né, a gente precisa dedicar esforços para o setor empresarial. Mas, de novo, pegando os ODS, se eu não tiver alguns institutos de pesquisa no pacto, se eu não tiver, inclusive, algumas instâncias de governo, como eu vou avançar, por exemplo, na pauta de resíduos e circularidade, ou Interessante. de inclusão de gênero e raça? O pacto hoje tem 8 movimentos, 8 iniciativas, que são parte de um conjunto de 50 projetos, em todos os temas praticamente dos ODS, mas com alguns preferenciais, porque foram analisados como prioritários para a gente atuar. Ok. E aí entra essa agenda de resíduos e circularidade. Ela é muito recente, ela começou com o Blue Keepers, o projeto de combate ao lixo no mar, quando ele foi criado em 2021, mas ele foi focado no ODS 14, que é a proteção sob a água. Então ele olhava muito para o oceano. Sim. Quando eu entrei no Blue Keepers, no comecinho de 2022,
muito de trazer a minha experiência de resíduos e de conversar com essas empresas e entender o potencial do Blue Keepers, eu costumava brincar. O Blue Keepers, ele é sobre tudo menos oceano. O oceano é o nosso ponto de chegada, um oceano limpo e saudável, resiliente, produtivo. Ele é o nosso ponto de chegada. O Sim, nosso ideal é que um dia projetos como o Blue Keepers não existam, porque a gente trabalhou tão bem que eles não são mais necessários. Então, o nosso foco tem que ser vias terrestres, tem que ser gestão de resíduos, economia circular, sistemas de valorização de materiais, consumo consciente. Passado um ano de trajetória, o Pacto topou o desafio de criar um movimento, que é o Conexão Circular, para trazer essa agenda de economia circular para as empresas, que, assim, já adianto, é um tema em que elas estão bastante maduras. que Isso me bom. surpreendeu muito positivamente. E o Conexão Circular, ele dialoga com o Blue Keepers, porque um traz a materialidade do problema e o outro traz o diálogo, a conversa e o entendimento para dentro dos sistemas produtivos, para a gente chegar a um oceano, não só um oceano limpo, mas a uma sociedade justa, equilibrada, regulada climatologicamente, né? Assim, climaticamente, enfim, Uhum. todos os benefícios que a gente espera aí de equilíbrio. Legal, muito bom. Já que a gente já tocou no Blue Keepers, ele está muito bem encaixado, né, com a questão de resíduos e a circularidade. Gabriela, explica mais, né, o Blue Keepers em si. Eu sei que eu pude acompanhar alguns resultados que, né, acho que ele foi faseado, né, e aí acho que vale a pena explicar para o ouvinte que ainda não conhece o projeto, explicar se ele é só local Brasil ou se ele realmente expande para, né, em outros países. Já temos alguns resultados que você possa compartilhar. E como que a gente pode relacionar os aprendizados do Blue Keepers e trazer para a gestão de resíduos sólidos como um todo? Eu sei que o Blue Keepers, me corrija se eu estiver enganada, ele tem o foco plásticos, né? Mas eu queria saber se o que vocês aprendendo de lá, alguma experiência, dá para a gente olhar para o RSU como um todo. Dá sim. Eu costumo falar que o plástico, ele é a trilha da migalha de pão, do João e Do João Maria. e Maria. Porque por onde o plástico passa, passa o resto. E o plástico, ele tem esse triste destino de que ele é leve e ele é abundante. Hum. Mas a raiz disso está muito no nosso comportamento e nossa forma de produção. Então, se a gente tirar o plástico de cena, com certeza vai aparecer outro material, porque a raiz não está corrigida, né? Aparece muito vidro, muito metal, papel e papelão, têxteis. Então, assim, a gente olha para o plástico, mas quando eu assumi o Blue Keepers, eu quis muito tirar só o foco do plástico. Eu queria entender todos os resíduos que aparecem, até para poder direcionar ações de prevenção. Mas voltando 2 passos atrás. O Blue Keepers ele foi concebido dentro do Pacto Global em 2021. O desafio dele era entender o tamanho do problema. E eu acho que isso se aplica a qualquer coisa na vida e à gestão de resíduos. A gente, né, sempre insistiu muito com prefeituras, com municípios, de que antes de comprar uma tecnologia, antes de pensar alguma coisa, você tem que entender o tamanho do seu resíduo, o tamanho e a variedade. Porque você vai comprar uma tecnologia que separa papelão, mas o papelão na sua gravimetria, na sua composição, ele é 2% do seu resíduo. Vai valer esse investimento? E se Uhum. você investir em plástico, que é 25% do seu resíduo? Então, eu apliquei essa lógica um pouco para o Blue Keepers. Nós tivemos uma parceria com o Instituto Oceanográfico da USP, o time da Cátedra Unesco de Oceanos, com o professor Alexander Turra. Eles fizeram um diagnóstico do escape potencial de plástico para o ambiente em todo o Brasil. Então, inclusive, analisaram os dados da Abrelp, SNIS, todos os bancos possíveis, IBGE, PNAD, para entender população, perfil de geração, existência de lixões, existência de cooperativas. Pegaram todas essas categorias e estimaram o escape. O escape no Brasil estimado é de 3,4 milhões de toneladas em todo o território anualmente.
Esse era o dado que a gente precisava chegar, que foi noticiado, a gente teve uma boa divulgação, porque o Brasil não tinha essa informação. E aí, desse total que escapa para o ambiente, tá, o Brasil é enorme. O que vai para o oceano? Porque a gente tem ali, tudo bem, 8.000 quilômetros de costa, tá, mas assim, o que é gerado no Acre, o que é gerado em Brasília, em Curitiba, o que disso pode parar no oceano? Então veio uma segunda análise, que era o risco, antes a probabilidade e o risco. E aí a gente chegou a uma taxa de risco de 2,3 milhões de toneladas. Então, daquele universo de 3,4, 2,3 dessas milhões de toneladas estão em bacias hidrográficas de alto risco de levar esse resíduo para o oceano. Então, na verdade, a gente não chegou exatamente ao número do que está entrando no oceano, mas a gente chegou ao risco alto dessa quantidade e quais são as portas de entrada. Então, nós mapeamos quase 600 portas de entrada em todo o litoral brasileiro, que é por onde afunila as principais bacias hidrográficas e tem essa porta de entrada. Então, a gente chegou nesse marco, também noticiado, a gente tem uma plataforma digital gratuita, que a pessoa vai lá, acessa, ela vê a porta de entrada, vê o que pode estar passando por ali, olha a bacia hidrográfica, tem todas as informações ali, 5.570 municípios. Tudo bem, chegamos a esse ponto, não prevenimos até agora esse escape. Então, o Blue Keepers, ele começou uma fase, que é a que eu mais gosto particularmente, que é ir para campo. Então, nós selecionamos cidades prioritárias, Manaus, Recife, Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro, Santos, porque Santos também é uma porta de entrada considerável, iniciais, e fomos para campo, coletas amostrais, e aí vem o interessante do trabalho, que vai ser a nossa próxima entrega. A gente olha para esse resíduo, definimos uma área, testemunho, fazemos a varredura, contamos item a item desses materiais. São 3 camadas de informação. O material, se é plástico, papel, metal, vidro, têxtil, outros perigosos. A segunda camada, que produtos são esses? Então, é uma escova de dente, é uma tampa de privada, é uma mochila, é um chinelo, é uma tomada. Tentar Milhões de compreender coisas. a origem daquele resíduo. Isso, porque através do produto, do tipo, eu vou dizer se aquilo foi domiciliar, se aquilo foi turista, o estado de degradação dele. Ou seja, vocês estão indo muito antes, muito acima de uma simples gravimetria Sim. básica, que é o que a gente conhece. Exato, fazer o Tá. quarto. Não tem quarteamento, não. Tem ali, eu brinco que é o castigo. É praticamente um trabalho de castigo. A gente fica de castigo, separando item a item, planilhando. E a terceira camada. Exato, identificando. E a terceira camada são as marcas. Porque, para nós, como Pacto Global, é interessante a gente entender as marcas que estão aparecendo na poluição, não pela denúncia, pelo ativismo. Isso nós nunca vamos fazer. Mas para nós é fundamental para que eu consiga ir até a empresa, com base em dados, conversar sobre isso e tecer junto estratégias que aí sim tem Ou seja, é solicitar o apoio, entendi. É identificar o produtor, a marca, quando você diz, é realmente quem produziu aquela embalagem XYZ, para que possa bater na porta deles e falar, vamos nos apoiar? É alguma coisa, é nesse sentido, então? É nesse sentido, e é criar esse conhecimento que hoje a gente não tem, de uma forma pautada, científica, consistente, com uma atuação muito focada ainda em Brasil. E a gente vai lançar esse inventário no começo do ano que vem. Porque a partir desse inventário, a gente começa uma nova fase, a terceira fase do Blue Keepers, que é começar a trabalhar economia circular e formas de barramento, interceptação de resíduos. Então, por exemplo, a gente tem uma das desembocaduras mais problemáticas no Brasil, Paraíba do Sul.
ali no estado do Rio de Janeiro. Será que a gente consegue instalar uma ecobarreira para que a gente possa, assim, não é uma solução, mas uma das premissas hoje do combate à poluição por plásticos é a retirada imediata de resíduos que já estão no ambiente, chamados resíduos legado. Então a gente intercepta, retira, mas nossa ambição é pegar toda essa informação e fazer gravimetria, classificação, porque aí a gente trabalha a ecobarreira como uma solução temporária até que a gente consiga trabalhar a fonte e aos poucos ir acompanhando que menos resíduos estão sendo interceptados até a completa cessão dessa forma de poluição. Então, assim, o Blue Keepers, ele cresceu muito, ele hoje é visto como um programa, não mais como um projeto, porque a gente criou essas frentes de inteligência de dados e de projetos piloto. Hoje, o mais incrível é que as apoiadoras do projeto são a Braskem, fabricante de polímeros, a Coca-Cola Brasil, a Ocean Pact, que é uma empresa de mitigação de impactos ambientais offshore, e a Egea Saneamento. Então, veja, a gente tem 4 empresas de setores completamente diferentes e que, a uma primeira vista, as pessoas questionam muito, né? Falam, nossa, mas é assim, a Coca-Cola, a Braskem. Gente, o Blue Keepers ele é um projeto do Pacto Global. Ele é um convite para que as empresas se engajem. Então, essas empresas toparam se engajar e toparam conhecer o tamanho do problema. Então, elas já são parte da solução. Elas estão trabalhando conosco letramento, adaptação, tudo isso faz parte da trajetória, primeiro, do mandato do Pacto Global. Eu não deixo ninguém para trás, todo mundo junto. E segundo, a empresa consegue ter uma fonte de informação segura, num ambiente respeitoso, em que ela possa incorporar isso na sua estratégia de negócio. Claro, ela não vai levar 50 anos para fazer isso, mas ela vai incorporar num ritmo que vai fazer um efeito, como eu comentei, consistente. Essa é a nossa principal, assim, ambição e objetivo do Blue Keepers, é mudar isso a partir de uma externalidade de um problema muito materializado e grave, internalizar isso para as empresas apoiadoras, mas também a gente compartilha com a rede, compartilha com o público, tem um perfil no Instagram, as pessoas podem acessar, podem saber o que a gente está fazendo, e aí a gente caminha junto para o que a gente quer. Com certeza, ou seja, toda essa transparência é possível de ser acompanhada, né? A gente vai deixar o link na descrição para que possa realmente o ouvinte entender mais a fundo e acompanhar todo o programa. E com certeza é uma estratégia muito inteligente, né? É dar as mãos ao invés de tentar lutar contra, né? Vamos juntos. Com certeza isso daí vai facilitar e acelerar muito mais o processo, né? E aí, Gabriela, já vou para a próxima dúvida nossa próxima pergunta, que é exatamente isso. Com toda essa tua trajetória, essa carreira, né, dentro da Abrel, porque você já comentou conosco, né? Inclusive coordenando as publicações anuais do Panorama de Resíduos Sólidos, que é referência, né? Quem atua com a área de resíduos está sempre com o Panorama ali nos favoritos, porque o tempo inteiro a gente precisa consultar. Eu queria ouvir de você, se você que você teria para compartilhar com a gente de experiências marcantes olhando para o olhar da gestão de resíduos, né, dentro da tua carreira, dentro da Abrelp, o que te marcou e que você gostaria de compartilhar conosco? A Abrelp, ela foi uma organização, uma associação única, né, no setor de limpeza urbana. Existem outras criadas à mesma época, mas a Abrelp ela teve essa visão de criar, de ser um think tank, de criar Uhum. um conhecimento e dados que servissem para inspirar políticas públicas. Então, isso é uma das coisas que mais me marcou, essa oportunidade de criar informação e diálogo com o poder público em todas as esferas, nacional, estaduais, municipais, e perceber que a nossa geração de dados, o nosso conhecimento, ele era um farol para essas instâncias de governo começarem a amadurecer a visão de gestão de resíduos. Pensa
Se a gente olhar para a origem da limpeza urbana, sempre foi aquilo de deixar o ambiente limpo e sujar algum outro lugar. Então, isso vem já desde a época colonial. Você levava os detritos, ou você jogava num rio, ou você levava para o mar, ou você jogava em algum lugar afastado das grandes Eu, casas, né, dos é nobres. tirar do meu olhar, né? Saiu de onde eu enxergo, tá resolvido o problema. Exato. E aí, a gente começou a construir um conhecimento de rastrear esse resíduo, então, também trazer à tona que para onde ele vai importa mais do que a própria limpeza da cidade, porque os efeitos da poluição ambiental, eles são transfronteiriços. Então, eu posso levar para um aterro distante, eu posso levar para algum outro lugar, mas o impacto da contaminação de lençol freático, da atmosfera, do solo, das águas superficiais, volta para a sociedade e isso implica num custo de saúde pública, de investimentos em despoluição muito altos. A gente conseguia ter essa visão que me marcou muito, de poder cruzar esses conhecimentos e também o quanto a gente tinha, e acho que agora também a gente já amadureceu bastante algumas frentes. Mas quando a gente começou a falar de gestão de resíduos para combater lixo no mar, foi um bem disruptivo na época, porque não havia um link tão direto com o fato da cidade ter uma boa coleta seletiva ou a cidade conseguir prover um serviço de limpeza de faixa de areia, ou mesmo de, numa comunidade distante, na mesma cidade, você colocar a gestão de resíduos para que aquele resíduo não navegasse até a costa, para você limpar depois e ter um custo maior, isso tudo foi bem, na época, eu não diria que foram questionamentos, mas assim, a gente acabou construindo um conhecimento que não tinha paralelo. E a Abrel permitia isso. Eu acho que a gente tem que fazer toda a reverência a essa existência da organização e o quanto ela conseguiu conversar com o poder público, ter pontes com a União Europeia, governo norte-americano, de criar uma confiança de que eles pudessem investir no Brasil para trazer tecnologias que lá já tem décadas Exato. e que aqui são desacreditadas. Né? E assim, Exato. o nosso potencial não, eu não digo nem de importação de tecnologia, não é sobre isso. É conhecimento. Exatamente. É conhecimento, é capacitação, é pegar aquele servidor público que lida só com a agenda da coleta seletiva e as reclamações da população e capacitá-lo para pensar gravimetria, planejamento orçamentário das plantas de tratamento, comunicação com engajamento. A gente fez tudo isso nos últimos 10 anos. Então, foi uma tremenda escola. E eu acho que com benefícios reais para o cenário brasileiro. Com certeza, um amadurecimento muito importante, né, que a gente teve ao longo desses anos. Exato. E até um dado que sempre referência, como eu falei, né, do próprio panorama, a gente sempre vai acompanhando ano a ano quando sai, né, e a gente fica naquela margem, né, grande parte do RSU brasileiro ainda é destinada de maneira inadequada para lixões ou aterros controlados. Hoje acho que ainda beira ali próximo dos 40%, né, um pouquinho menos. E aí, Gabriela, com toda a tua experiência, como que você vê esse cenário? Quais os entraves, né? A gente está aí com a política nacional, né? Algumas anos aí com a política nacional. O que é possível fazer, no teu ponto de vista, para acelerar esse processo de encerramento de lixões? Vanice, eu acho que tem muita coisa acontecendo, mas a nossa inteligência de dados e de monitoramento é muito falha. Porque, por mais que eu não esteja na Abrelp nesse momento, eu tenho muito diálogo com municípios, eu acompanho a cena e os municípios estão correndo atrás de fazer Ok. valorização, de estudar, de buscar editais, de instalar plantas de valorização. Mas de que forma a gente monitora isso, né, enquanto país? Eu consigo acompanhar
eu não diria em tempo real, é impossível, tudo bem, mas assim, pelo menos anualmente, eu consigo ter um rastreamento e dar valor a iniciativas que estão dando certo? Porque muito questionamento poxa, eu vou começar uma planta de compostagem na minha cidade, sou um gestor público. Eu queria conhecer outras iniciativas que estejam rodando. Vou procurar. O que que você encontra? Uma iniciativa de 8 anos atrás, que você nem sabe se está funcionando atualmente, mas que naqueles 8 anos atrás foi notícia e foi Isso, referência. Tá. Aí você vai procurar o nome da pessoa, fala, vou bater um papo com ela para saber como é que tá rodando, você não não encontra. encontra. Então, assim, eu acho que falta um sistema em que a gente possa, uma plataforma, que a gente possa ter acesso a esses projetos que estão dando certo. E eu acho também que a gente precisa de acesso a recursos financeiros para investir, para poder construir, botar de pé. Temos uma questão de equilíbrio orçamentário pela falta da taxa de, né, Da cobrança, cobrança pela taxa do lixo e tal, que tanto se pela taxa falou do e ainda lixo, até hoje é tão impopular, né? tão impopular, mas, de novo, a gente falha na comunicação. Uhum. Porque é aquilo, é esse paralelo que a gente sempre faz. A pessoa, de uma forma muito contente, ela paga uma telefonia cara, ela paga uma série de endereços penduricalhos e ela não reconhece a limpeza urbana como um serviço. Então, assim, é hora da gente virar essa chave, colocar isso para a população e também mostrar os benefícios de geração de renda, emprego, queda de índice de criminalidade, segurança. Porque quando você emprega pessoas, a gente naturalmente tem queda no sistema de serviço de saúde único, você tem um monte de benefícios, mas a gente não traduz isso para as pessoas. É só uma cobrança que chega na casa, numa sociedade que já está aqui de Exato, gastos. de gastos, né, e não é um conhecimento básico, né, ele é um conhecimento complexo, ele não é direto, então realmente se não for via educação e algo muito didático explicando os benefícios, não adianta a gente acreditar que é, né, que é um resultado, um benefício lógico, né, então realmente é importantíssimo esse letramento. Exato, porque assim, para mim é óbvio, para você, Exato, provavelmente para todos os ouvintes do isso, podcast, porque mas nós não temos acesso e um mínimo de conhecimento para isso. Agora, eu vou dar um exemplo de Santos. Santos é uma cidade de 440 mil habitantes, é uma cidade grande. Cerca de 8% da população santista vive em comunidades de palafitas. olha só. Então, vamos pegar aí, no mínimo, 45 mil pessoas. Você vai chegar para essas 45 mil pessoas e falar: ó, a partir de agora a gente vai cobrar uma taxa mais ou menos de R$ 180 É. por ano. Ela não tem acesso, ela não tem conhecimento, ela não tem nem energia elétrica. Vem Então, aqui me falar de taxa para tirar o resíduo da minha, exato, né, exatamente. exato. Porque para eles é assim: eu jogo na maré E resolve o meu problema. e resolve o meu problema. Então, isso tem que vir acompanhado não só de uma boa comunicação, mas de benefícios. Uhum. Então, de que forma a gente beneficia as camadas mais empobrecidas e necessitadas e compensa isso com quem já tem acesso ao serviço que pode bancar por isso. Esse é o equilíbrio que a gente tem que buscar. E isso é uma dor muito forte do setor de resíduos. Então, pode parecer que a gente fugiu do assunto, mas isso aqui é Não. a espinha dorsal da discussão. Sem recurso, a gente não tem acesso a uma boa tecnologia, a gente não tem equilíbrio e consistência no serviço. Então, eu posso adquirir uma planta super legal de triagem de recicláveis, Uhum. instalei ela, maravilhosa, opera bem, vai gerar 50 empregos, 50 vagas. Dali a 6 meses, ela fecha. Não se sustenta. Ela não se sustenta e pior, ela nem atingiu a capacidade plena dela. Uhum. Porque as pessoas que geram resíduo não estão sabendo, não geram com qualidade, então o que entra é muito pouco, ou o sistema informal entra na frente, pega o resíduo, que é o que acontece, e aí o que entra na planta é pouco, é pobre e não sustenta E não essa consegue pagar, estratégia. exatamente, pagar conta de uma tecnologia que demanda, assim, né, o mínimo de faturamento para que ela realmente tenha, Exato. sustentabilidade financeira, né. É um negócio. É um Então, negócio. gestão de resíduos, uma gestão de qualidade
é um negócio, se você olhar para fora, é sempre uma parceria público-privada, tem sempre um ente privado forte assegurando rodar o serviço e mais, assegurando cobrar pelo serviço. De uma forma que o governo regula, o governo olha e fala: peraí, isso aqui está abusivo, isso aqui não está correspondente, isso aqui está bacana. Perfeito. É isso que a gente precisa amadurecer. Ok, não, vamos lá, pensando em. E aí, já pensando assim, Gabriela, a gente tem o Planares, né? Que foi instituído, então, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, para quem não está bem familiarizado, é um importante instrumento da política nacional, né? Tardou, mas saiu, né? Então, ele foi instituído em 2022, muito recente. E o Planares ele prevê, né, metas de valorização dos resíduos, das diferentes frações do RSU, muito olhando para redução ao máximo, dentro do que for possível, de envio de resíduos a aterros sanitários, né? E aí eu já faço para você duas perguntas, Gabriela. Primeiro, é exigir demais dos gestores públicos e até da iniciativa privada soluções mais circulares para o nosso resíduo? Ou seja, o automático hoje vou sair do lixão, vou sair do aterro controlado, vou instalar um aterro sanitário. É exigir demais a gente não olhar o aterro sanitário como aquela solução automática, e muito olhando no Planares, né? Como você acha que nós estamos no caminho para conseguir atingir essas metas? Bom, para atingir as metas, a gente vai precisar instalar sistemas circulares. Então, o Planares ele foi pensado para amarrar mesmo essa transição da linearidade para a circularidade. Há uma discussão que passa muito pelo quanto a gente, sendo um país com uma estimativa aí de quase 3 mil lixões ativos, do quanto a gente batalha por plantas de compostagem, biogás, recuperação energética, triagem de recicláveis, enquanto existem esses lixões e essa transição é um pouco mais lenta, ou se a gente imediatamente instala aterros sanitários para fazer um desvio abrupto e depois pensar nessa valorização, nesse desvio. Isso Isso, vai depender muito de cada regionalidade. E eu cada acho que o realidade. Planares, ele traz essa visão regional, né? Ele Uhum. escalona metas Isso. conforme realidades regionais. Então, esse foi um ponto positivo do instrumento, porque aí você respeita os ritmos. Claro, o Sudeste ele está muito mais avançado do que o Norte. O Norte ele é um campo a ser explorado. O Norte, se eu não me engano, talvez não o Norte, mas o estado do Amazonas, se eu não me engano, ele só tem um aterro sanitário para o estado inteiro. Cara, tudo bem, porque na verdade, aquela configuração geográfica, você Nem imagina ter permite, aterros né? sanitários, não permite. Então, ali, por exemplo, se não for um sistema circular, você vai ter poluição no bioma mais visado e querido do planeta Terra, com todos os olhares em cima. E que vai receber uma COP muito em breve. Exato, e que vai ter ali, vai ser um negócio, vai ser forte. Então, vai depender muito de cada lugar e que vai ditar esse ritmo de circularidade. Então, o norte ali é um que demanda uma circularidade já de Imediato. raiz. Uhum. Centro-Oeste, Sul, o Centro-Oeste também. O Centro-Oeste vai precisar caminhar, o Nordeste tem também questões nevrálgicas de lixões, mas é aquilo, você fazer esses planos, ter esse horizonte do Planares para conseguir recursos e também planejar sua comunicação. Eu acho que o Planares ele veio para ditar um ritmo e para te dar um ponto de chegada. Você, enquanto regionalidade, enquanto cidade ou consórcio, você caminha rumo a ele nas tuas condições. Uma coisa que é estimulada não só pela política nacional, mas como também pelo plano e pelas próprias discussões, são os consorciamentos. Então, cara, não é que cada cidade vai ter um aterro, uma planta de triagem, uma planta de compostagem, imagina, não daria vazão. Aliás, né, Não não teria teria nem, capacidade. nem técnica, nem econômica, né? Exato, Nem vazão em resíduos, né? onerar Uhum. super a população
para uma coisa desnecessária. Então, olhar do ponto de vista regional, consorciado, facilita que você consiga recursos, rodar bem a planta. Então, tudo isso foi colocado, foi sendo discutido. Então, eu acho que permite sim. E outra coisa, talvez até como fechamento dessa resposta, eu acho que a gente não pode se nivelar por baixo, né? O pessoal brincar, a Europa está avançada 40 anos à frente, na gestão de resíduos. A gente não vai levar 40 anos para chegar nesse ponto. A gente pode levar 5, porque já tem uma lição aprendida muito forte e tem um compartilhamento de informações. E mais do que também se buscar referências, eu acho que o Brasil tem uma inteligência. O brasileiro ele é incrível, né? Assim, o quanto ele gera de oportunidade de negócios, o quanto ele olha o resíduo historicamente como valor. É só a gente olhar o contingente de catadores, não que isso seja um mérito, mas vamos olhar, foi a saída que milhares de pessoas encontraram de ter uma renda. Uma renda. Então, na verdade, a gente tem esse DNA de negócio, de correr atrás, de olhar o resíduo de uma valorização que vai gerar uma renda. Então, também, eu acho que aprimorar e valorizar o que o Brasil já veio construindo, porque talvez seja o mais adequado do que só se espelhar em exemplos fora, né? Exatamente. E achar que nós não somos capazes, né, Exato, de exato. chegar lá, né? É E com possível. excelentes instrumentos jurídicos. Olha o nosso quadro regulatório. Ele é referência. Quantas vezes, em quantas palestras eu não fui fora? Eu fui falar de política nacional e era assim, não digo uma surpresa, mas era um espanto das pessoas de verem quanto refinado nós tínhamos o instrumento. E que, claro, precisa da implantação, da fiscalização, tudo bem, mas o nosso entendimento do que funciona, ele é muito claro. É que a gente não está praticando, né? Exatamente. Mas vamos lá. E aí, pensando assim, que a gente já tem visto, né? Você comentou, os próprios recicláveis, aquilo que é possível de se valorar, ele tem já, né, uma saída, ele já tem uma vazão dos recicláveis para a geração de renda. E eu queria ouvir de você, Gabriela, se você enxerga, olhando a fração orgânica, né? A gente sabe que a fração orgânica, a gente tem como valorizá-la ao máximo, a questão da circularidade, o aproveitamento dos nutrientes da fração orgânica. A gente tem estudado muito e falado muito, né, o quanto que a gente ainda é dependente de fertilizantes importados e tal, e que a gente está desperdiçando uma massa muito grande dos nutrientes que estão, né, presentes na fração orgânica do nosso RSU. E para valorizar essa fração orgânica, existem basicamente duas maneiras, né, duas tecnologias para garantir essa circularidade. Então, é a compostagem e a biodigestão. Aí eu te pergunto, Gabriela, quais caminhos você vê que a gente pode fazer com que essas tecnologias estejam mais presentes nas cidades brasileiras? Eu acho a fração orgânica ela é tão injustiçada, né? Porque assim, se a gente voltar para a origem da coleta seletiva no Brasil, dos recicláveis secos, a gente volta ali para Rio 92, comecinho da década de 90, foi quando começou o movimento de coleta seletiva no Brasil. Primeiro com Curitiba, Santos também foi uma das primeiras cidades e foi avançando. Mas se a gente olhar a gravimetria, metade do resíduo sólido urbano é orgânico. Então a gente Exato. começou com uma fração difícil, que dependia muito do sistema produtivo e de altas tecnologias para reciclabilidade, e ficamos batendo nessa tecla 20 anos, É verdade. até que, de repente, a gente falou: olha, mas orgânico é metade do problema. E aí começou um boom de discussão, assim, eu lembro nitidamente, ali 2014, muito recente. Não a tecnologia em si, mas o amadurecimento dela ser praticada para o resíduo sólido urbano. Veio de 10 anos para cá. Se você comparar com a discussão de reciclável seco, Seco. de 40 anos, Uhum. de 30 anos. Uhum. Então,
Como que eu vejo, assim, hoje trabalhando bastante com o setor empresarial, no Conexão Circular, as empresas que aderem, elas têm duas metas: zero resíduo para aterro nos seus escritórios, operações e produtos, e um case de circularidade implementado. A questão do resíduo orgânico, para mim, passa pelas duas metas. Porque, assim, a empresa, ela tem não só sobras do processo produtivo, dependendo do produto que ela gera, mas também do próprio funcionamento de escritórios, da sua dinâmica. Você tem um residual orgânico. Você tem, por exemplo, empresas de energia elétrica que têm a geração de galhada, de poda, enorme, e que vê isso como um problema. E quando a gente fala que tal estruturar isso para um processo de compostagem, um material estruturante para um processo de biodigestão, para elas fica assim, nossa, isso é um caminho interessante. Então a gente tem sentido que o setor produtivo ele está descobrindo o tratamento do orgânico como um potencial, porque isso tem um retorno para ele também. Mas no âmbito do urbano, você tem cidades que já começaram a praticar isso. Começaram com resíduos de feiras, que é a fração mais fácil, trazendo um pouco da poda urbana, e aí você começa a fazer aquela alquimia, aquela mistura e fala, vai dar certo, não vai dar, tentativa, erro, acerto, bora para a próxima. Então, eu acho que hoje já existe uma experimentação, uma discussão madura, pessoas em casa fazendo compostagem domiciliar popularizada, pessoas que você nem imaginava fazendo compostagem em casa. Então, eu acho que hoje um tema de mais fácil conversa, as pessoas conseguem ver benefícios, mais do que separar o reciclável seco para coleta seletiva, elas vivem o resíduo orgânico na sua transformação. Só que o que falta, né? Então, recapitulando, a gente tem as empresas olhando para isso hoje como uma oportunidade de zero aterro, algumas até transformando isso no seu próprio negócio, outras no ambiente urbano, prefeituras e cidadãos experimentando. Hoje falta a gente talvez criar uma regulamentação em que torne isso seguro. A gente crie referências, tenha normas robustas em que estimulem esse negócio e que seja assim, porque na bem da verdade, se a gente olhar a política nacional com lupa, nem resíduo podia ir para aterro, é só rejeito. Exato. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter um processo de aproveitamento de resíduo orgânico. Assim como é obrigatório ter inclusão social e uma coleta seletiva porta a porta, um ponto de entrega voluntário, faltou na letra da lei ter isso muito especificado, que também é obrigatório ter um caminho para o resíduo orgânico. E está aí o desafio. Então, tem um advocacy a ser feito para a criação de política pública que seja de forma mais incisiva. Alguns estados já estão trabalhando nisso, tem isso, mas ao mesmo tempo comunicar e capacitar para que prefeituras criem esse entendimento e comecem também a ver isso como não é necessariamente um investimento, mas é um médio prazo. Por quê? Aterro sanitário, até vai acabar fazendo link com a sua pergunta anterior, ele tem uma vida útil e ele tem um custo de monitoramento no seu encerramento que poucos negócios olham. Exatamente. 20 a 30 anos de monitoramento sem receber 1 quilo de resíduo. Então, assim, se a gente olhar para isso e trazer esse custo para o presente, por que não investir já em algo que vai gerar produtos, subprodutos e que vão ajudar na sustentabilidade do negócio? E resíduo orgânico é o que mais dá retorno. O reciclável, você depende do valor da commodity, você depende do comprador, do mercado. Você depende de uma indústria local desenvolvida para poder absorver aquilo e fazer sentido, né? Exatamente. Aquela Agora, economia geral. o orgânico gera biocombustível, energia elétrica, energia térmica, é tanto subproduto e tão versátil que a gente precisa trazer isso para um ambiente regulatório que olhe e fale, olha, isso aqui é importante para uma segurança de matriz elétrica, isso aqui é importante para uma segurança de matriz de combustível. E o Brasil é essa potência de agricultura,
de transportes, de fornecimento de energia para a indústria, que precisa ter hoje uma opção que resolve um problema de resíduos sólidos urbanos e que, ao mesmo tempo, gera uma oportunidade para desonerar, tirar a sobrecarga de outros sistemas. Bacana. Ou seja, é aquela história que a gente tem falado, né? Não olhar o aproveitamento de um resíduo, a valorização de um resíduo somente pela conta da energia e também não somente pela conta do tratamento do resíduo, né? Ambos os Exato. lados ganham, ambos os lados podem realmente se beneficiar e também pagar a conta, né? Se isso for para onerar alguém. Exato. E eu acho que um exercício que a gente fazia muito na Abrelp em projetos era não só o que isso gera de produtos, assim, então eu gerei um composto, o composto no mercado é vendido a, vamos lá, R$ 50 o quilo do composto, tá. Não vamos olhar só para isso, vamos olhar para o seguinte, quanto custaria mandar esse resíduo para o aterro? R$ 250 a tonelada. Se eu deixo de mandar para aterro, eu economizo 250, então é 250 no meu caixa. Isso tem que ser visto também como economia e receita. O não gasto é uma receita. E aí eu vou gastar, tudo bem, eu vou gastar 200 para operar, e aí eu vou esperar receber 50 desse retorno da venda. Cara, isso é a realidade do negócio brasileiro. Qualquer negócio faz esse exercício. Então, por que não, num investimento como esse, a gente tirar aqueles custos e transformar numa receita que gera uma oportunidade e que pode ser aprimorado com o tempo? Mas precisa disso, precisa ter esse olhar, de planejamento financeiro. Muito bom, Gabriela. Acho que fechamos muito bem o nosso raciocínio aí. E aí eu quero já, infelizmente a gente tem que já caminhar para os finalmente. Acho que poderíamos passar algumas horas ainda conversando sobre. É muito bom conversar sobre esse assunto. E vou pedir, Gabriela, que você deixe alguma recomendação, se você tiver alguma recomendação para os nossos ouvintes, seja leitura, filme, podcast, alguma coisa que o pessoal possa aprofundar o conhecimento, ou na área técnica, ou para desenvolvimento pessoal. Bom, quem está ouvindo o podcast já segue vocês, então eu recomendo que continuem. Tem muitas plataformas legais, né, de informação. Assim, da área que eu atuo, eu gosto muito do site, do website da Fundação Ellen MacArthur. Eles têm vídeos, tutoriais sobre economia circular, sobre cada pilar que eu comentei, e que são bem, bem lúdicos. Eu acho que super vale a pena. Eu acompanho bastante organizações como a The Ocean Cleanup, que está fazendo a limpeza da mancha de lixo do Pacífico, e eles trazem bastante conteúdo sobre o que está sendo encontrado lá, e eu acho que reflete muito economia global, porque é isso, né? A gente gosta de comprar online, esse produto muito provavelmente vem via portos. Então, nessa navegação, o que acontece de perda, enfim, ou do que a gente come, pensando o quanto o oceano também provê de proteína e polui, né? Então, os navios, enfim, gosto de acompanhá-los. E eu gosto muito do site do Pacto, eu sou suspeita, porque ali você consegue não só acompanhar as iniciativas do Pacto em várias frentes, mas também tem publicações, tem o próprio website do Blue Keepers com vídeos, com a publicação do diagnóstico. Eu acho que quem está nessa área tem um prato cheio e, sem dúvida, né, para finalizar, o próprio repositório que a Abrelp deixou de publicações, não só do panorama, mas referentes à comunicação, a tecnologias, a treinamento de municípios. Isso ficou como um legado e que, felizmente, as pessoas podem acessar gratuitamente. Bacana. Deixaremos todas essas recomendações da Gabriela ali na descrição do podcast, pessoal. Gabriela, para encerrar, alguma mensagem final aos nossos ouvintes? Olha, eu deixei até recentemente essa mesma mensagem, eu vou insistir um pouco nela. É, Tem muita coisa boa sendo feita no mundo, então não desanima, não fica deprimido, chateado. Bom Segue. saber, porque às vezes dá aquele desesperinho, né? Mas isso é bom, é Exato, bom. mas olha para o lado, assim, claro, se você fica triste com o que chega até você,
busca uma informação que te anime, porque tem muito projeto acontecendo, as empresas, por incrível que pareça, têm projetos muito legais sendo feitos internamente, que talvez careçam de uma divulgação maior, mas que estão acontecendo de inclusão social, de inovação tecnológica. Então, busca, mais do que ficar deitado ali, né, numa posição tristinha em casa, bota um cropped e reage, vai atrás da informação que está cheio. Fantástico, fantástico, Gabriela. Nós aqui como Amplum temos esse papel também de disseminar conhecimento, trazer o que tem de bom, o que está rolando de inovação, novidade. E sim, acreditamos que a gente tem um caminho bacana, temos sim formas de reverter, né? Total. Essa realidade que às vezes a gente olha os números, vê alguns relatórios do IPCC, a gente começa a ficar de cabelo em pé, calma, estamos no caminho, chegaremos lá, vai dar certo. Exato, porque mesmo assim, a gente está perto de um colapso, sim, mas a vida vai continuar, com uma qualidade menor, várias necessidades de adaptação. Então, vamos olhar para dois caminhos. Um é continuar batalhando para reverter, e o segundo, adaptar. Vamos começar a pensar formas de adaptar, que criem novas oportunidades, que mantenham as pessoas vivas e bem, porque a vida vai continuar. Fantástico. Gabriela, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu adorei demais a nossa conversa. Espero que você Obrigada. também. Ah, que bom. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. E ouvinte, quero agradecer também a sua companhia, estar aqui até agora com a gente. Esse podcast é feito para você, né, que tem interesse em biogás e biometano. Então, mande para nós a sua opinião, perguntas, sugestões de pautas e de profissionais que você gostaria de ouvir aqui, como estivemos hoje com a Gabriela, nesse podcast da Amplum Biogás. Nosso e-mail é contato@amplumbiogas.com.br. E se você está ouvindo pelo YouTube esse podcast, verifica aí se já deixou o seu like. Se você estiver no Spotify, marca a gente lá com 5 estrelinhas. Siga a gente em ambos os canais e ative o sininho. Assim, quando tivermos um novo episódio, você receberá o aviso. Lembre-se de recomendar para uma pessoa que também gosta desse tema. E chegamos ao final desse episódio do podcast da Amplum Biogás sobre resíduos sólidos e economia circular. Um abraço de toda a equipe Amplum Biogás. Esse podcast foi produzido pela Amplum Biogás. Roteiro de Vanice Nakano, Renata Tomasi e Leidiane Mariani. Edição de Renata Tomasi, Laís Moutinho e Luiz Gomes. Revisão, Vanice Nakano.